Bem, estamos aqui para o nosso Evangelho no Lar de hoje, o estudo do Evangelho. Estamos ainda no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não esconda à luz as coisas divinas que você já sabe, que você já tem consciência. Não esconda. E vamos hoje para o subtópico, não vades ter com os gentios. Dentro desse capítulo 24, isso é no item 8 a 10. Não vades ter com os gentios. Quem eram os gentios? Era mais um dos povos daquela época. Aquela época, os povos eram muito localizados, muito fechados, né? Tinham seus dialetos, tinham seus costumes e eram povos meio que separados. A gente vai ver isso aqui na leitura. Então, os gentios eram pessoas, era um povo que ainda não tinha a fé em Deus estruturada, ainda não tinha passado por momentos de esclarecimentos, como foi o momento de Moisés, né? O momento da época de Abraão. Então, vamos aqui. Vamos ler o trecho evangélico de Mateus. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ainda botou os samaritanos também. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus item 10, de 5 a 7. Então, Jesus orientou para não irem aos gentios e nem entrarem na cidade dos samaritanos. Sabemos também que os samaritanos eram um povo sem fé também. Eu fico imaginando assim, Jesus, os 12 apóstolos ali arrumados, se preparando, né? Eles iam sair falando das coisas que Jesus tinha ensinado, e Jesus estava orientando eles. Jesus não ia com eles. Então, já preparando eles para ensinar o Evangelho, ensinar as coisas divinas depois que Jesus desencarnasse. Então, Jesus mandou eles irem trabalhar nesse campo, mas orientou: não procure nem os gentios e nem os samaritanos. Por que está trazendo esse tema? Porque justamente o capítulo é para não esconder a luz, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não é para esconder a luz, é para falar para todos. E por que Jesus disse isso em relação a esses dois povos? Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Quer dizer, circunscrever é se fechar, é se localizar. Então Jesus não falava só para o povo judeu. Jesus deixou a mensagem para a humanidade toda. Ele sabia que isso ia acontecer e que essa mensagem ia se espalhar pelo mundo, como ela se espalhou, né? Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus uno, quer dizer, o Deus único, os judeus já tinham acabado com aquela crença, com aquela ideia de politeísmo, de muitos deuses, eles já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Então, o povo judeu já tinham sido discípulos de Moisés, já pregavam os ensinamentos trazidos por Moisés. Então já acreditavam em Deus, já acreditavam que vinha um Messias enviado por Deus, só que eles não acreditavam que era Jesus o Messias, né? Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Então, esses povos, os gentios, os samaritanos, que eles estão chamando aqui de pagãos,
não tinha nem a base ainda da fé, da compreensão das coisas divinas que Moisés trouxe para outros povos na época. Então não podia mandar os apóstolos ainda, iniciantes, nessa tarefa de pregar para ir falar para pessoas que não tinham nem abertura para você falar. Isso acontece muito hoje em dia. A gente vai falar da doutrina espírita, vai falar de Jesus, vai falar do mundo espiritual. Tem pessoas que não têm nem a base, não tão, a conversa não vai adiante porque a pessoa já é fechada para isso. Então vamos aqui. Antes disso, eu quero comentar lá em cima, quando ele falou das ovelhas perdidas, na parte do Evangelho ainda. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ovelhas perdidas? Falar para aquelas pessoas que já tinham ouvido Moisés, que já tinham aprendido a ideia do Deus único, mas que não frutificou essa semente no coração delas, que elas não evoluíram com isso. Quer dizer, pessoas que já em vidas passadas estiveram com esse aprendizado, são espíritos que já reencarnaram com essa ideia, né? Porque Moisés esteve na Terra muito antes de Jesus, e não evoluíram, mas tinham uma base, tinham uma estrutura, porque o aprendizado do Espírito fica na memória. Então Jesus falou para ir falar para essas pessoas. Foi por isso que ele lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já arroteado. Arroteado significa lavrado, preparado. Então vá jogar sua semente num terreno que já tem adubo. Vá jogar sua semente num terreno que já está preparado para a semente. Não jogue em terra seca. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, Jesus sabia que, por mais ainda ignorantes das leis divinas que fosse um povo, ia chegar o tempo. Porque o Espírito reencarna, mesmo que não fosse ainda na atual vida corpórea, ainda na atual encarnação, que ia chegar o tempo, ia chegar o momento certo de cada um receber a sua luz. E isso vale para hoje, né? Vale para hoje. Mesmo quem está ainda mergulhado nas coisas ruins, prejudicando muito o próximo, ainda sem a fé em Deus, vai chegar o momento, vai passar por processos de crescimento. E ele disse aqui ainda que depois os próprios apóstolos foram pregar para esses pagãos, principalmente Paulo, que não estava aqui nesses 12, mas depois se converteu e saiu pelo mundo a falar do cristianismo, a pregar. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Aqui agora ele está fazendo uma comparação. Vamos lembrar que isso aqui foi escrito no século XIX, depois em torno de 1860, e já trouxe esse entendimento para o que acontece com a doutrina espírita hoje, que veio trazer mais luz, mais revelações das leis naturais, mais ensinamento sobre os processos de vida da gente, porque acreditem ou não acreditem, sejam de tal ou qual religião, todos reencarnam, todos vão para o mundo espiritual e passam pelos processos, todos têm perispírito, todos passam por esses processos. Os incrédulos sistemáticos, quer dizer, aqueles que são incrédulos mesmo no gosto de ser incrédulo, né? São os sistemáticos. Os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, quem combate, quem nega, quem ataca, quem desenvolve uma perseguição sistemática ao espiritismo, ele está comparando com os gentios daquela época, que nem Deus acreditava. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo
com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então, aqui está dizendo que falemos sim da doutrina espírita, mas para quem quer ouvir, para quem está interessado, para quem já vê a possibilidade dessa verdade que a doutrina traz. Então, ele deu esse conselho, né? Que não adianta falar com os zombadores, não adianta falar por aqueles contraditores sistemáticos. Eu já fiz isso. No início eu já cometi esse equívoco, né? Tentando convencer pessoas inteligentes que tinha essa vontade de falar contra, não só contra o espiritismo, mas contra também a fé. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então use seu tempo, a sua boa vontade para falar para aqueles que querem, que desejam ver claro. Não adianta você se dedicar a quem não quer aprender. Então ele disse, mais vale falar para um que quer ver do que para 100 que não quer. Deixar tranquilo os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política, quer dizer, de boa convivência, de bom relacionamento. Não adianta forçar ninguém. Chegar-lhes a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Então vai chegar um momento em que todos, quase todos, vão falar dessas coisas da doutrina espírita com naturalidade, e aquilo vai se tornar um pensamento mais coletivo e vai acontecer dele se render pelo menos para ouvir com boa vontade. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outra. Então, sendo assim, eles vão ter a impressão de que estão aprendendo porque querem, não porque a maioria é assim. E aí eu acredito, na minha percepção, que isso acontece muito hoje com o cristianismo, com a fé em Deus. Muitos dizem ser cristãos, muitos dizem ter fé em Deus, porque a maioria está dizendo, porque a ideia está disseminada. Mundo afora tem fé em Deus, muita gente no mundo é cristão. Então, acontece isso, na minha opinião. Muita gente se diz ter fé porque está dentro de um contexto em que ele está mergulhado nessa ideia, né? Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, quer dizer, as sementes que germinem, para não acontecer de abortarem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Foi o que eu comentei atrás, o terreno tem que estar apropriado, já tem que estar preparado. E aqui ele fala também do momento certo, no clima certo, né? Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. Aqui, ó, como eu comentei no início, tudo era circunscrito e localizado, né? Os povos, a fé, os dialetos, eram tudo meio que fechado, cada um no seu grupo, cada um no seu quadrado, como diz hoje em dia. Então tinha muito isso. Hoje em dia o mundo está muito mais globalizado, né? Está muito mais interagindo. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Olha o que eu falei. A casa de Israel tem um sentido de ser os herdeiros, né? Dos antepassados de Jacó, de Abraão.
Na verdade, Israel é um nome que Jacó ganhou, está lá no Antigo Testamento. Por mérito, por ser um homem de Deus, ele ganhou esse nome, Israel, que tem o significado aquele que prevalece com Deus. Então, é dessa... Ele fala de linhagem, fala de herdeiros, de antepassados, mas na verdade é um grupo de espíritos que já vinham sendo preparados. Porque cada grupo de espírito, cada espírito está num momento, né? Então era essa turma que já estava pronta para ouvir essa mensagem do amor que o Cristo trouxe. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Então hoje o mundo não está tão fechadinho em guetos, em povos fechados, apesar de que tem as nações, tem os continentes, mas o mundo está mais em comunicação, principalmente com a tecnologia, né, das redes sociais. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então, ele disse aqui que o cristianismo triunfou sobre o paganismo, tanto que estamos aqui 2000 anos depois de Cristo. Cristo morreu com 33 anos de idade, né? Então, ele falou com 33 anos de idade, então há 2000 anos, quase 2000 anos, está aqui a mensagem sendo estudada, sendo revisada, sendo reexplicada, sendo trazida através dos espíritos de luz com novos esclarecimentos. Então é isso. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu quis fechar esse tema logo todo para não dividir ele em dois, que ia ficar muito pequeno. Então que Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares, nossas famílias, que os bons espíritos fluidifiquem as águas sobre as mesas e orientem nossos irmãos, que muitas vezes estão em nossas casas desorientados, os irmãos desencarnados. Então, um grande abraço, até o próximo.